Oi, pessoal. Nesse vídeo a gente vai tratar a questão bem particular entre a relação da view e do model, né? Então a gente já fez o uso dessa associação quando a gente criou um formulário e aí criou uma classe categoria, mas o que a gente precisa agora é ampliar um pouquinho e discutir mais sobre as nossas opções de inputs, as nossas opções de classes, né, atributos e as variações disso, e no final a gente já trata a questão dos selects, né, que é o carregamento de selects, que é um dos pontos lá da nossa prática progressiva, tá bom? A gente já, só dando um históricozinho do que a gente já fez, né, então a gente já criou um projeto web com página inicial e fez a verificação já no navegador, então depois salvamos dados em memória, exibimos esses dados também numa lista, né, numa tela. Em seguida a gente configurou o banco para fazer o cadastramento de categoria e fizemos a listagem desses dados que estavam cadastrados lá no banco. Então, como próximo item, o principal foco dessa questão agora é tratar o carregamento de dados em Select. E aí, eu botei bem específico Select, mas podem ser, a gente pode estar considerando aí como um Radio Buttons ou checkbox, né, que aí tem listas de opções que podem ser fixas ou podem ser dinâmicas. Por exemplo, né, se a gente for pensar aqui um cadastro de contato, onde eu tenho que preencher o nome, a data de nascimento, telefone principal, e-mail, o grupo que esse contato faz parte, se é da parte de amigos, família ou trabalho, quais são os apps de mensagens que ele utiliza, se é WhatsApp, Telegram, Slack ou outros, o estado que essa pessoa nasceu. Então eu tenho aqui um exemplo, um protótipozinho desse formulário, né, que eu organizei aqui quais são as informações que a gente teria para cadastrar contato. E aí a gente tem agora um formulário um pouquinho mais diverso, né, diferente de apenas 2 inputs ou apenas formatos de inputs. Eu tenho aqui checkbox, eu tenho aqui radio buttons, eu tenho aqui data e eu tenho select, certo? Então o foco desse vídeo é a gente discutir essa questão de criação de uma view de um form, né, com uma view que tenha form mais diversificado, com vários tipos de inputs, vários tipos de entrada, e como é que isso pode ser melhor representado no model, né, na associação, e como seria a associação dos dois, da view e do model nesse contexto, tá bom? E aí, a primeira coisa que eu preciso que a gente pratique, né, e que vocês exercitem cada vez mais, é a questão de entender quais são os dados que você tem, né? Então, se é um nome, um telefone, um título, um autor, um endereço completo, somente o bairro. Então, todas as estruturas que você tiver de dados que precisam ser informados. Então, são diversas coisas que podem ser colocadas. Por exemplo, eu posso ter um arquivo, né? O currículo pode ser informado como arquivo. Posso ter uma foto, posso ter um select que você tenha que escolher mais de uma coisa. Por exemplo, se você tiver um formulário de pesquisa onde você vai ter que informar quais são os seus sabores de pizza preferido. Então você não vai escolher só um, você pode escolher mais de um, pode escolher todos, ou pode não escolher nenhum se você não gostar de pizza. Então essa multiplicidade, esse tipo do dado, tudo isso faz parte desse estudo da view, e a view está totalmente atrelada à classe básica que você vai modelar. Então a modelagem, né, e aí por isso que eu coloquei aqui já os tipos em Java, né, que você vai precisar reconhecer a sua cartela, né, quais são os seus tipos disponíveis para fazer essa conexão entre o que você tem na view e o que você tem no tipo em Java. Então em Java eu tenho strings, eu tenho integer, boolean, arrays, né, de strings ou int ou boolean também, date ou local date, que vocês já viram também, double, file, byte, array de bytes, e até também se nenhum desses se encaixa naquilo que você precisa, você pode criar novas classes ou novos enums, né? Vocês já viram também enum, que é um tipo enumerado com valores fixos, pré-definidos. Então eu posso sempre ter a opção de que tipo, se em Java não tem nada que seja adequado para o que eu quero, eu vou criar um novo, certo? Então, pensar nesses tipos em Java, e aí a escolha deles de forma mais apropriada deixa o seu modelo cada vez mais robusto e correto, tá? E junto com isso também pensar quais são os inputs no HTML que também são mais apropriados. Então, se você tem um nome, você precisa cadastrar o nome de um contato. Você já imediatamente vai pensar que na classe, em Java, isso vai estar como string. E lá no HTML, isso estaria como text.
A mesma coisa se você tivesse aqui uma senha, por exemplo, a senha também estaria mapeada para string, mas normalmente você vai colocar a senha dentro de um password, dentro de um input do tipo password, porque fica lá oculto. E assim por diante, eu tenho select, checkbox, radio button, number, date, text area, file, e aí todos esses inputs e os outros que não estão aqui precisam ser lembrados e considerados para que você monte o seu formulário de forma apropriada. E aí a questão toda fica agora na conexão entre o que tem no HTML e o que tem no tipo em Java. E aí o que é que a gente pode pensar já? Eu tenho aqui o meu form, e aí eu já coloquei aqui, né, como seria a minha classe contato para representar esses dados. Então, nome, telefone, e-mail, sem nenhuma dificuldade, são inputs, são strings, então isso aí não teria novidade. Grupo, né, eu tenho aqui grupo sendo família, trabalho ou amigos, então o usuário ele vai escolher um desses três, logo só vai ser uma opção, eu posso estar guardando aqui um string de grupo, um string, né, representando o grupo. Poderia ser diferente? Sim, poderia ser diferente, e aí você vai poder... eu não vou dar um spoiler aqui, mas eu vou deixar como atividade vocês melhorarem, né, essa solução aí desses tipos. Então, se você tiver alguma ideia, eu não vou dizer aqui, mas se você tiver, você já pode estar imaginando algumas melhorias nessa classe contato. Então, já fiquem pensando aí que isso vai fazer parte da atividade. Eu tenho aqui app de mensagens, WhatsApp, Telegram, Slack. Então, eu tenho como checkbox, eu posso escolher mais de uma opção. Logo, eu tenho que pensar que a minha classe ela vai poder armazenar mais de uma opção também. Então, o array de string para app mensagens faz todo sentido, porque se eu escolher Slack e Telegram, isso aqui deveria guardar as duas opções, as duas mensagens, logo as duas strings. Eu tenho aqui a data de nascimento com o tipo date ou local date, né, conforme a gente já tinha comentado. E eu tenho aqui o estado, que é um select, que aqui vai estar Pernambuco, Paraíba, Maranhão, e aí toda a lista de estados. E aqui eu estou guardando na minha classe um string para representar o estado que foi selecionado na hora de preencher esse formulário de cadastro, certo? Então, esta seria uma classe, um model, esta seria a view, e aí esse mapeamento, né, precisa ser bem claro, bem direto, porque se você coloca tipos que não se adequam, na hora de preencher e o próprio Spring ele vai pegar esses dados, vai montar um objeto e vai tentar criar, né, preencher os dados nesse objeto, pode ser que você crie, né, problemas e dê erro se você não mapear isso de forma correta, certo? E aí a gente vai falar do select, que é o nosso objetivo, né, em termos dessa atividade prática que a gente vai desenvolver após essa parte aqui. Então, a primeira questão é, imagine aqui no seu view, você tem aqui um select que tem para escolher o departamento. Então, tem eletrodoméstico, games, informática, telefonia, então tem algumas opções aqui. No HTML a gente sabe como seria isso, então select 4 options, os valores correspondentes, né, 1, 2, 3, 4, e os textos correspondentes, que é exatamente o que o usuário visualiza. A questão toda é como é que vai ser o model para isso aqui, né? A gente precisa pensar que essas opções aqui, elas sendo fixas, se esse HTML ele resolve ou não, né? Então, normalmente a gente tem uma necessidade de deixar flexível, que é interessante, então senão você toda hora vai precisar mexer no HTML, a ideia não é por aí. Então, se hoje tem essas 4 opções, pode ser que daqui a um tempo algumas dessas opções não façam mais sentido ou também sejam criadas novas opções. Então eu tenho que pensar que isso aqui seja mais interessante que isso seja flexível em relação às opções que estão sendo apresentadas, tá? E aí, por causa disso, eu vou pensar que o model, um dos caminhos seria definir o model como sendo um enum. Eu tenho um enum departamento, onde eu vou criar essas 4 opções ou mais dentro deste enum. E como é que eu faria para que gerasse lá na minha view os itens que eu já criei no enum? Então, eu criei um enum com as 4 opções e eu quero na view deixar que a view procure, né, percorra esse enum
para gerar essas opções. Como é que a gente faz isso? Eu preciso definir no meu controller um método para retornar essas opções do enum. Então, como é que a gente faria isso? Eu tenho um método aqui, getDepartamentos, que ele retorna um array de enums, um array de valores desse enum, que ele vai retornar exatamente departamento.values. Departamento é o nome do meu enum, values é um método que já tem no enum, que retorna todas as opções que o enum tem. Então, isso já no formato de array, ok? E eu coloco um nome para esse método, né, através de um nome de atributo do model. Vou chamar ele aqui de enum_depart. Para quê? Para que essa string aqui sirva de variável lá no TimeLeaf. Então, no TimeLeaf, a gente vai elaborar exatamente o trecho do select que vai ser múltiplo, que vai ser gerado automaticamente, que é o option. Então, eu tenho aqui 4 options em cima, então aqui embaixo eu não sei quantos serão, se vão ser 2, 3, 20, depende de quantas opções foram criadas no enum. Então, como eu não sei quantas são, eu vou botar dentro do option um for each, né, o th2.each, dizendo que esse option ele vai gerar de acordo com a quantidade de execuções desse for each. Então, dep, dep é a minha variável local, cifrão-chave enum_depart, que eu estou fazendo acesso a exatamente esse atributo do model que eu criei lá no meu controller, e eu defino que o value desse option é o próprio dep, a própria variável local, e o text também. No caso do enum, a gente vai trabalhar o value e o texto iguais. Então, a gente vai poder botar a própria string, né, do conteúdo de cada opção do enum vai aparecer como texto e vai aparecer como value, certo? Então, esse é o primeiro caso, exatamente quando a gente tem menos chance de modificação. Então, o enum ele é um elemento que a gente tem sempre, ele é mais rígido no sentido de, tem esse conjunto de opções e é pouco provável que a gente mude ou que a gente tenha alterações nele. Então, o enum é uma solução para isso. Mas eu posso ter um elemento bem mais flexível, que é criar departamento como classe. Então, eu posso ter cadastramento, um CRUD só para cadastrar os departamentos. E aí, eu quero exibir no select exatamente essa listagem dos departamentos que foram cadastrados anteriormente. Então, o que é que muda do enum para a classe? Em termos de método, eu tenho agora o método getDepartamentos, que ele retorna um list de departamento. E aí, de onde vem essa lista de departamentos? Do DAO, né, que é o Data Access Object. Então, esse DAO de departamento, eu posso usar ele para chamar um findAll, que o findAll vocês vão lembrar sempre que é um select asterisco from a entidade. Então, ele vai trazer tudo que tem lá salvo nessa entidade, lá no banco de dados, e vai retornar isso no formato de lista, uma collection. Então, list de departamento vai ser o retorno para quando eu acessar lá na view o meu model com o nome do atributo list_dep. Então, da mesma ideia que tinha lá no enum, agora eu tenho um select com o option com for each definido para esse option, que é o th2.each dep, cifrão lista dep, que é a variável aqui do meu atributo do model. E só que agora uma pequena diferença. O que a gente vai colocar no value, eu quero colocar a chave primária dessa classe departamento. Toda classe que seja entidade, que vai ser persistida no banco, ela vai ter uma chave primária. Então, eu vou colocar no value dep.código, e aí considerando que código é a chave primária de departamento, e dep.nome no thText, para que a gente exiba a propriedade, o atributo nome. Então, na classe departamento, provavelmente a gente está considerando que ela tenha um atributo código, um atributo nome, o código vai ser o value, o nome vai ser o text. Simples. Então, com isso aqui, ele vai gerar a quantidade de options correspondente ao que tem já de departamentos cadastrados lá no banco. Ok? Então, essas duas opções, elas são tranquilamente usáveis, então uma ou outra depende da situação que você tenha na sua entidade, tá bom? É isso, a gente vai fazer no próximo vídeo, no próprio STS, então acrescentar naquele projeto de biblioteca esse exemplo do select e fazer alguns outros
algumas outras modificações para que vocês entendam como isso deve funcionar no código, tá bom? Então até o próximo vídeo.